E quando eu comecei, eu queria só alguma coisa para conciliar. Eu falei, não, é a minha cara, eu já trabalho com isso, eu vou conciliar. Eu acho que o que eu pensei agora em dizer, é que não vai ser só mais uma coisa, assim. Não foi só mais uma coisa na minha vida, foi uma mudança de perspectiva. Todos que estão aqui comigo hoje assistindo a nossa história. Hoje nós vamos conhecer a história da Carol, uma brincante de muito sucesso, muita alegria, que está construindo uma trajetória linda. Então, eu queria te perguntar, começar perguntando qual que é o seu nome, qual que é a sua cidade? Oi, amei a apresentação. Meu nome é Maria Carolina, mas muita gente me chama de Carol. E eu sou de Montes Claros, comecei brincando e fiz o curso em Montes Claros, mas desde o final do ano passado estou atuando em BH. Que legal, Carol. Você gosta mais de ser chamada de Carol ou de Maria Carolina? Ou de Maria? Olha, eu gosto, é mais comum Carol. Todo mundo me chama de Carol, desde criança eu respondo mais rápido. Mas eu acho Maria bonito também. Eu respondo mais rápido por Carol. Então vamos pela utilidade, né? Ô, Carol, conta pra gente como foi que você nos conheceu a profissão brincante. Bom, eu conheci a profissão brincante através de um vídeo de divulgação que apareceu no meu Instagram, que era aquele dos olhos de jabuticaba bem grandes, assim, que foi um dos Ela primeiros. decorou a história, olha só, gente, olha só. Eu parei para assistir por causa disso, porque era uma contação de histórias, né? Você falava, era uma vez uma menina com olhos grandes, feito duas jabuticabas. Eu falei, eu quero saber o que acontece com essa menina na história. Eu sempre fui fã de histórias. Mas eu já te conhecia, né, da UFMG. E já sabia do seu trabalho e já seguia o Quem Sonha. E desde essa época, eu já pensava, nossa, isso aí tem minha cara, esse negócio de brincar em eventos. E o vídeo ter sido uma contação de histórias também foi muito bom, porque eu já estava super focada em aprender mais sobre isso, gostei muito de contação de histórias desde sempre. Então foi assim, esse vídeo apareceu, eu cliquei lá no Saiba Mais, né? E vi que ia ter as 3 aulas, acho que foram 3 aulas. E aí adorei as aulas super fizeram sentido para mim, principalmente foi no momento exato, eu acho. Eu estava precisando disso naquele momento, que foi o momento da pandemia, foi em 2020 que eu fiz o curso. Se eu não me engano, foi uma das primeiras turmas, né? E encaixou perfeitamente, assim. Aí eu fiz a matrícula, né? Participei do curso e desde então estou aí. Que legal, Carol. E aí, quando você se inscreveu para participar lá do curso gratuito que aconteceu com 3 aulas, você se lembra que eu falei um pouco do meu outro curso, né? Que é o curso mais aprofundado para quem quer dar continuidade nesses estudos. Quando eu apresentei a proposta, tinha alguma coisa que te barrava, algum medo? Não, na verdade eu falo que foi a época melhor possível, porque foi uma época que eu estava muito disposta a estudar coisas novas. Uhum. E super também encaixou, eu queria isso, eu queria contação de histórias, eu queria brincar, eu queria público infantil. E financeiramente, geralmente, quando tem essas oportunidades, a parte financeira que me pega um pouco. Mas nessa época, porque eu estava em casa, em Montes Claros, e trabalhando online, eu tinha uma verba e eu falei, então é esse investimento que eu quero fazer. Eu estava com essa verba realmente aguardando alguma coisa eu ia fazer dela. E aí foi isso, e foi muito bom, porque já retornou há muito tempo, assim. Que legal. Mas então conta pra gente, assim, né? Você não teve medo, você sentiu que era para você, você achou que aquele era o momento, decidiu mergulhar nessa história de ser brincante. E como que foi depois, assim, daí para frente, de lá até o dia que nós estamos hoje? O que que é que você construiu nesse seu caminho, assim, como brincante? São quase 2 anos, né? Desde que eu comecei o Sol de Sabiá, então é muita história. Mas eu vou contando assim, conforme eu vou lembrando.
Eu fiz um curso... Tem uma história muito legal do seu começo, que eu lembro que você me contou uma vez, e isso virou até uma forma de eu ensinar para os meus alunos sobre redes sociais. Que a Carol criou uma rede social linda, super bacana para divulgar o trabalho dela. Depois ela até pode contar para a gente se teve mais retorno a partir dessa rede social. Mas eu acompanho todos os meus alunos nas redes sociais. E aí a Carol me contou que ela não sabia o que ela ia fazer, e aí ela foi lá e criou assim, a página dela, batendo a mão no teclado assim, para sair alguma coisa, só para ela criar. E depois ela foi pensando nas ideias, né, Carol? Exatamente, eu criei, foi isso. Eu fiz o curso, eu entrei no curso em outubro, estudei, meu caderno está até ali, com tudo anotado, tem todos os origamis desenhadinhos, tudo anotado. E aí eu falei, não, gente, peraí, que isso tem que sair do papel de alguma forma. Pandemia, não ia ser prático naquele momento, assim, início de 2021. Falei, vou fazer uma rede social. E não tinha ideia do nome, eu sou muito ruim com o nome, eu tenho uma dificuldade grande, eu fico meses para sair o nome. Aí eu falei, não vou esperar, não. Digitei assim, bati o dedo no teclado, assim, aí era o nome do Instagram. E aí eu comecei a produzir os conteúdos. E eu comecei a produzir os conteúdos e já postava nesse Instagram com nome estranho que ninguém ia achar. Na época eu até deixei ele privado, sem foto de perfil, só para eu ir construindo alguma coisa, entendendo o que eu ia fazer. Enquanto isso, eu ia criando material. E aí veio o nome Sol de Sabiá. E quando veio o nome, eu falei, então é agora. Aí eu mudei o nome lá para Sol de Sabiá. Dei sorte, assim, né? Um nome diferente, então não tinha, então deu para ser simples, Sol e Sabiá. E liberei a página, ela já tinha algumas postagens, e a partir daí eu fui criando. Então foi assim que eu comecei. Eu comecei pelo Instagram, e aí eu fui criando os conteúdos, e a partir do momento que eu ia percebendo o que eu quero falar, qual tipo de conteúdo que eu quero fazer, eu ia também entendendo qual era o tipo de brincante que eu queria ser. Então, eu queria fazer contação de histórias, então eu via que era um forte meu. Eu queria falar sobre acessibilidade desde o início, então eu falei, então a Libras vai estar dentro do meu trabalho. E a partir disso, assim, criando os conteúdos e entendendo mais sobre mim ao mesmo tempo, sobre o tipo de trabalho que o Sol de Sabiá ia construir. Aí, a primeira coisa que aconteceu antes de qualquer evento assim presencial foi o espetáculo Labati. Foi através da Lei Aldir Blanc, eu inscrevi essa proposta e fiz acontecer o espetáculo de contação de histórias online. Ele teve algumas exibições no YouTube e hoje ele está lá disponível, só pesquisar por Labati, o desafio de recomeçar. E foi muito legal, porque foi assim, nasceu mesmo o Sol de Sabiá. Eu coloquei ali meu trabalho para ser visto. Ou seja, mesmo online, você já teve uma atuação, e essa atuação permaneceu até hoje, né? Até hoje. E até hoje, eu vendo esse espetáculo. Assim, eu já tenho outros espetáculos, mas o Labati ele foi o primeiro impulso e até hoje ele é uma das coisas que eu mais vendo é o espetáculo. Agora mesmo estava fechando um contrato com ele. E eu amo ele, sou apaixonada. A gente fez na época os personagens, meu parceiro e meus amigos, assim, que ficavam por perto, a gente construiu os personagens com os materiais que a gente tinha em casa, reciclados. E até hoje esses personagens estão ali, firmes e fortes. Às vezes a gente faz umas reformas, mas eu acho incrível, assim, como esse impulso que eu não tinha pretensão de que durasse tanto, durou muito e deu muitos retornos. A partir daí, as pessoas começaram a me ver, né, nessa exibição, e os meus amigos que assistiram o espetáculo começaram a entender, uau, a Carol trabalha com isso, então vou indicar para as pessoas, e comecei a fazer os eventos. O primeiro evento que eu fiz, eu achei péssimo, e eu saí super chateada, até, ai meu Deus, que caos, será que eu sou boa nisso mesmo? Mas aí foi muito bom, porque as experiências, né, elas vêm para nos enriquecer. E aí o evento foi porque era um evento com 15 crianças e os pais não estavam presentes e eu ficava com as crianças num espaço e as pessoas, os pais, as pessoas adultas em outro, lá em cima no apartamento. Então eu queria ser uma brincante, mas acabei sendo um pouco babá também, que eu tinha que ficar levando no banheiro, trazendo no banheiro, queria água, e tinha umas crianças pequenas, outras mais velhas. E aí eu
lembro que foi esse sufoco e desde então eu já aprendi muito com isso. Assim, eu pergunto sempre hoje, os pais são convidados no evento? Onde vão acontecer as atividades? Qual o espaço? Para eu planejar. Eu lembro até que eu tinha planejado uma oficina e aí eu precisava de um espaço, assim, para eu botar um tapete que eu levei para fazer a oficina. E não tinha, porque o espaço que era para eu fazer, ou era a garagem, que tinha movimento de carro toda hora, um perigo, ou um espaço muito pequenininho que as crianças nem conseguiam sentar em roda. Então, eu já aprendi muito nesse primeiro evento. Tem uma coisa muito legal, Carol, que eu adoro dizer, uma frase, é que sempre o evento que a gente faz é o pré-evento do próximo evento que a gente vai fazer. Porque a gente sempre está aprendendo um pouco mais, a gente está sempre melhorando, ou até mesmo vai vender mais a partir de um evento, uma pessoa vai te ver ali, vai gostar e vai comprar para você fazer o próximo. Então, essa mentalidade é super legal, né? De que a gente faz bem feito, mas a gente está sempre em construção. E eu acho que você teve até uma sorte, né? De ter sido o seu primeiro. E outra coisa também legal de pontuar é o seguinte: existe uma coisa muito importante que é uma estratégia que a gente tem que tomar, é da gente educar o mercado, porque algumas pessoas entendem que recreador, brincante é babá, e nada de errado com essa profissão. Só que são duas profissões diferentes, tanto é que uma babá vai cuidar de uma criança, não de 15, né? Então, assim, é importante entender, a pessoa entender o que é o brincante, o recreador, qual que é o papel, quais são as oportunidades que ter uma pessoa assim no seu evento traz. Então, acho que é nosso papel educar o nosso mercado também, porque assim a gente é mais valorizado e a gente também ganha mais, né? Muito isso mesmo. E aí, quando eu ouvi você falando essa frase, de cada evento é o pré-evento do próximo, foi até recentemente, eu acho, no curso que a gente fez agora para o mês das crianças. E aí eu falei, gente, é tão isso. É isso. Cada evento é um pré-evento do próximo. Assim, são os eventos que fomentam os próximos, tanto para a gente conseguir, né, os contatos e as indicações, quanto os aprendizados. Eu lembro até do figurino, nesse primeiro evento que eu fui, eu tinha um figurino com arranjo de cabelo que ele ficava soltando assim, e ele estava me atrapalhando. Eu já aprendi que eu tinha que ter um figurino que ele fosse facilitasse minha movimentação e me deixasse despreocupada com ele. Então, se eu for colocar alguma coisa no cabelo, que seja firme, que ele precisa ficar lá durante todo o evento, né? Então, teve esse primeiro evento. Mas eu falei, não, é isso, aprendi isso, isso e isso, vamos embora para o próximo. Como diz você mesmo, feito é melhor que perfeito, então vamos lá. E aí, já o segundo foi maravilhoso. Eu lembro que eu saí muito emocionada do segundo evento. Eu fiz contação de histórias no segundo, no primeiro eu não tinha feito, era oficina e brincadeiras. E aí foi a primeira vez que eu fiz contação de histórias em um evento. E as crianças apaixonaram, elas queriam que eu repetisse a contação de histórias depois na festa. E foi lindo, assim, na hora de ir embora, todo mundo ficava pertinho de mim, já tinha acabado o momento de brincar, e elas ficavam lá ao meu redor, e a gente continuou contando outras histórias, e elas me contando histórias. Então, eu saí muito feliz. Eu lembro que desse evento, eu lembro até o nome da criança. Ela chamava Maria Clara. E aí a gente brincou super. E ela era super tímida. A mãe dela falou: olha, ela é muito tímida. E essa mãe me ensinou uma coisa muito importante, que até hoje eu faço. Ela falou: ela é muito tímida, mas se você der uma florzinha para ela, ela fica mais feliz. Ela pega mais. E aí eu fiz uma flor de origami. Eu lembro que eu sou assim, eu fiz várias flores de origami de todos os modelos que eu achei na internet. Aí eu escolhi a mais bonita, foi essa aqui que vai. E aí eu cheguei lá e dei a flor para ela. E ela ficou muito apaixonada com a flor. E ela ficou a festa inteira perguntando: cadê minha florzinha? Cadê minha florzinha? E aí até hoje eu faço isso. Eu vou fazer um evento, eu sempre levo alguma coisinha para o aniversariante, ou um origami, uma coisinha simbólica, mas que é um: oi, eu vim aqui para sua festa e trouxe isso para você. E eu lembro que isso está até hoje comigo, assim. A partir daí, fui fazendo vários eventos, cada evento um aprendizado, e entendendo qual era o lugar que eu gostava mais, quais eram as coisas que funcionavam mais para mim. Então, hoje, eu trabalho com aquilo que eu sei que eu sou muito boa fazendo isso, que eu tenho um diferencial fazendo isso. E aí, outras coisas que eu até fiz e depois vi que não batia tanto com os meus princípios, eu fui
deixando assim para outros brincantes que vão fazer super bem aquilo também. Aí eu fiz um outro espetáculo esse ano, né? O Labati foi no ano passado. Eu fiz o Labati em vários eventos. Uma coisa interessante de falar sobre a minha história são os eventos online. Como ainda era pandemia, eu fiz algumas festas de aniversário online. E aí, nessas festas, eu desenvolvi a contação de histórias personalizada. E aí a criança escolhia o tema da festa dela, ou então uma história que ela gostasse, me mandava fotos do livro, ou eu conseguia o livro, e eu fazia a contação de histórias personalizadas. Carol, me dá um minuto que eu vou precisar tomar uma água. Prontinho, perdão. Não, tem problema. Mas eu estava falando das festas online, né? E aí, as festas online eram uma outra realidade, era outro tipo de festa, era outra sensação, era outra preparação. Eu tinha que preparar o espaço da minha casa, fazer uma decoração da minha casa, né, para festa online. Mas foi muito interessante ter tido essa coragem de fazer as festas online e deu muito certo. Foram algumas que eu fiz. E aí, interessante foi isso da contação de histórias personalizada, porque como eu tinha os recursos de imagem, de fundo de tela, e eu podia colocar coisas pequenininhas, fazer pequenos origamis dos personagens, porque eu usava aqui, né, na tela, então foi interessante. Eu fazia mais personalizado quando era online, porque os personagens podiam ser pequenos ou objetos, e aqui na tela ficava mais fácil de fazer. Aí, esse ano, continuei trabalhando com Solid BA, e a vinda para BH foi muito diferente, assim, para mim. Mas principalmente num ponto positivo. Aqui tem muitas coisas voltadas para a infância com um pensamento para o brincar livre, com o qual eu aprendi muito, e com o espaço dos parques, das praças. As pessoas têm. Aqui tem mais parques e praças do que Montes Claros, e as pessoas utilizam mais esses parques e praças com as crianças. Então, eu tenho tido experiências muito importantes nesses lugares, nessas praças, nos parques, através do Na Pracinha, e também através de outros eventos, a Virada Cultural que teve agora. E esse pensar do brincar livre, que veio com a oportunidade do Expresso do Brincar. Então, eu tenho aprendido muito sobre o brincar, sobre a infância e sobre o ocupar a cidade nesse ano com os trabalhos em BH. E as contações de histórias ainda continuam nos eventos e nas festas. Com o fim, né, fim assim, entre aspas, da pandemia e o retorno às coisas presenciais e ao trabalho e tudo mais, eu passei a reduzir um pouco a frequência das postagens no Instagram. Mas eu tenho tentado manter isso equilibrado um pouco, assim, postar pelo menos cada evento que eu fizer, eu postar alguma coisa lá, estar sempre nos stories comentando, me mantendo viva e mantendo o público ciente do que eu estou fazendo, mas agora produzindo um pouco menos de conteúdo focado para o Instagram. Durante a pandemia, eu abusei bastante disso, fiz várias contações de história para o Instagram, muitas publicações, e aí atualmente isso está mais reduzido, eu estou mais focada nos trabalhos presenciais. Mas eu penso nessa época do online como um grande aprendizado e essa produção de conteúdo como um momento muito importante para entender o que eu gostava, o que eu queria falar e de que formas eu falaria, quem seria, né, essa Carol brincante antes de ir para o presencial. Acho que é isso. Foi uma história de 2 anos, bem resumida, né? Bem resumida. Como passar em 2 anos de brincadeira em apenas 5 minutos. Gente, eu tenho várias perguntas para te fazer, então. Eu quero saber primeiro, assim, o que você acha que mudou desse tempo todo? Porque eu acredito que você realmente foi uma das minhas alunas mais antigas. Você está aqui comigo desde uma das primeiras turmas, fico muito feliz. Realmente, o tempo passou para mim muito depressa. Às vezes eu paro para pensar, não parece que tem 2 anos de profissão brincante. Mas ao mesmo tempo muita coisa aconteceu, então tem sim 2 anos. Parece até que passou devagar, se for parar para pensar nesse ponto. Mas o que mudou para você, enquanto uma pessoa que começou a brincar do zero, mas que já tem 2 anos que está brincando? Hoje, eu tenho algumas, acho que é maturidades mesmo da experiência,
que me ajudam muito nos eventos. Por exemplo, inicialmente eu tinha uma pressão muito grande sobre mim mesma de que todas as crianças estivessem durante todo o tempo comigo e muito grudadas à minha atenção, assim. E isso, apesar de ser interessante, porque para o planejamento é interessante, eu quero atrair as crianças, então eu planejo bem, eu já levo as coisas, penso na faixa etária, nesse sentido ainda se mantém. Mas durante o evento, eu permito que as crianças tenham a liberdade de ir para onde elas quiserem, estar comigo. Então, antes eu lembro que eu ficava chamando muito, assim, se algumas duas crianças não queriam participar daquela brincadeira, eu ficava, vem, vamos brincar, vai ser divertido. E agora eu entendo que, assim como eu, adulta, tem momentos que eu quero, estou numa festa, quero ficar naquele lugar ou naquele lugar, a criança também vai ter essa liberdade e esse posicionamento. Então, hoje eu fico mais tranquila. Eu vou percebendo um pouco do todo. Às vezes eu tô com elas mediando uma brincadeira e eu vejo que ficaram poucas. Então, quer dizer que é uma brincadeira que não acolhe tanto. Então, a próxima eu já vou buscar um outro tipo de brincadeira que eu vi que funcionava, mas não tem tanto essa pressão sobre mim de estar com todas elas ali o tempo todo. Outra coisa é um entendimento também sobre o próprio evento. Como eu falei, desde o primeiro evento eu venho aprendendo, perguntar se os pais foram convidados, qual é o espaço do evento, duração, entender que se hoje eu faço assim, não sei se todos os brincantes fazem, mas se o evento está marcado para um horário, eu não vou marcar com a pessoa para começar neste horário exato. Ainda mais que eu não faço pintura facial e balão, que seria uma coisa que poderia entreter ele na chegada, né? Mas aí eu sempre combino 30 minutos depois ou até 1 hora depois para começar as atividades. E isso tem funcionado muito bem. Então, acho que esse entendimento do evento e essa percepção também das crianças, que não é uma pressão, mas uma percepção ativa. Então, eu vejo, assim, vou mediando as brincadeiras e vou percebendo a saída e a entrada delas e, através disso, proporcionar um momento que todo mundo se sinta participativo e acolhido, mas também livre para estar onde quiser e como quiser. É legal porque a gente vai entender muito e profundamente do nosso trabalho do brincar. Isso é importante, né? Quanto mais a gente se prepara, mais a gente entende sobre a brincadeira, sobre a relação com a criança. Mas eu acho que a gente se torna também um conhecedor do evento, porque é o ambiente que a gente atua, né? Então, tudo bem, eu não preciso saber sobre buffet, mas é importante eu perceber, pelo menos no espaço, se tem os garçons circulando com um copo de vidro. Aí eu começo a perceber isso. Não sei quanto que dura uma festa, mas eu começo a perceber o que é a dinâmica da duração da festa para a brincadeira. Eu não sou fotógrafo, mas eu sei que quando tenho a foto, geralmente a família gosta de ter um momento em que as crianças posem para a foto. Então eu lá na brincadeira vou sorrir, vou fazer ali uma brincadeira com a foto para todas as crianças pararem, para pelo menos o fotógrafo ir embora também, deixar a gente brincar, ou senão vai ficar ali sempre tirando uma criança e colocando. Então a gente começa a entender sobre esse evento, né? Sobre esse ambiente que a gente está inserido. E isso é muito importante, porque isso interfere na nossa brincadeira. É muito legal a gente também conhecer um pouco mais sobre isso. Isso. Eu sinto muito isso, assim, que a experiência foi me trazendo essa tranquilidade, porque experiência traz tranquilidade, né? O primeiro evento, ele sempre vai ter, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Sempre vai ter um nervoso, um frio na barriga, uma ansiedade maior, porque é um desconhecido que você vai ali estar presenciando. Outra coisa que mudou muito, e isso foi muito positivo para mim, é que eu comecei pensando em fazer muito sozinha. Então, eu produzia os conteúdos sozinha, postava sozinha, buscava os eventos sozinha, comunicava sozinha, criei o espetáculo sozinha. E aí, aos poucos, eu fui entendendo quem se alinhava de alguma forma e se interessava pelo trabalho que eu fazia. Então, eu tenho hoje pessoas que me ajudam com a criação dos materiais para o Instagram, que já tem uma facilidade maior com o design, que eu não tenho tanta. No segundo espetáculo, acabei nem falando do segundo espetáculo, foi o Naya e os Tesouros, que eu estreiei esse ano, e também já faz parte, né, da parte, né, de espetáculos do Sol do Sabiá. Agora temos o Labati, o Naya,
que são os 2 que duram 40 minutos, que são maiores, tem outras contações menorzinhas. O Nai eu fiz em colaboração como musicista e compositora. E foi incrível. Ela compôs todas as músicas do espetáculo autorais e criar junto foi tão gostoso. Então, isso veio para mim como uma força. Hoje, quando eu tenho uma ideia, eu já penso, quem vai vir comigo nessa? Quem são as pessoas que estão perto de mim que vão somar comigo? E o entendimento de que os outros brincantes estão aí para a gente somar também. Então, eu tenho me aproximado de outros brincantes. A vinda para BH ajudou muito nisso. A gente tem brincado juntas, e eu conheci a Alice. Então, tem várias coisas que estão acontecendo nesse sentido de somar forças com outras pessoas que também acreditam numa infância que brinca, numa infância que é feliz, que se diverte, que tem ludicidade, arte. Então, eu tenho feito esse processo também de me entender não mais sozinha nesse barco, mas ali junto com várias outras pessoas que estão também com esses princípios e com esses objetivos. Legal. E quais você acha que são os pontos fortes, os diferenciais da Sol de Sabiá? Eu acho que a contação de histórias, eu acho que é um dos pontos mais fortes do Sol de Sabiá. Eu sempre... Todas as contações de história até hoje, eu faço e sinto um retorno muito bom das crianças, dos adultos que assistem. E dentro disso, eu acho que tem algumas coisas que envolvem. Por que são pontos fortes? É por causa das histórias autorais, que eu sempre crio as histórias dos espetáculos, e histórias que falam de afeto. Eu tendo a gostar de ler histórias infantis sobre afeto e a criar histórias sobre afeto. Então, isso também chama as crianças e emociona e leva para um lugar da empatia, que eu acho que é muito importante na contação de histórias. O exercício de se colocar no lugar do outro, o exercício da empatia, de entender as relações e as emoções. Então, eu acho que isso faz as contações de histórias serem bem potentes. Outra coisa é o contato muito forte com outras artes, porque eu sou artista da dança, do teatro, tenho uma grande influência da música, fiz formação musical a infância e a adolescência quase toda. Então, as contações de história, elas sempre têm instrumentos, músicas, dança, brincadeiras. Eu coloco tudo isso dentro, misturo lá nesse caldeirão e eu acho que dá uma força para elas também. Então, eu acho que hoje eu entendo a contação de histórias como o ponto principal do Sol de Sabiá nos eventos. Sempre falo isso para as pessoas que me procuram, né? Querem saber do meu trabalho, eu pontuo. Olha, as contações de histórias são muito boas e elas entretêm muitas crianças, elas participam bastante, é um momento lúdico. Outra coisa que eu acho que hoje faz parte, né, dos meus princípios, do meu entendimento, é o ecológico. Então, sempre eu busco usar materiais que não são muito... se for plástico, vai ser plástico reciclado. Eu fiz a oficina com a Alice Brinca, né? A gente fez a oficina Plante uma Árvore, a gente usou materiais de garrafa PET reciclados, caixinhas de leite. Esse entendimento também do Plante uma Árvore, as histórias que tratam de temas relacionados à natureza, tanto o Labati quanto Naya e os Tesouros, que é o segundo espetáculo. E os personagens feitos de material reciclado, o próprio origami, que veio de uma grande influência sua, desse entendimento do papel no lugar do balão. Então, isso é forte para mim. E a acessibilidade é um ponto muito importante para mim dentro do Sol de Sabiá. Eu sempre estou atenta ali, não só com as crianças com deficiência, mas atenta às diversidades das crianças. E a elas se sentirem acolhidas, respeitadas, e acessarem bem facilmente todas as coisas que vão acontecer nesse evento. Então, todas as oficinas, quando eu vou iniciar, eu estou ali pronta para auxiliar todas, para que elas consigam participar integralmente, não sentindo dificuldades, eu estou sempre ali disponível. E com a questão das pessoas com deficiência, né, tem esse foco da Libras, e aí eu tenho outras iniciativas, como, por exemplo, todas as postagens do Instagram do Sol de Sabiá tem a audiodescrição na imagem. Quando não tem na legenda, é porque eu uso aquela tecnologia do próprio Instagram que tem a ferramenta. Então, eu digito lá e já deixo a ferramenta ativada. Então,
Então, as pessoas cegas, elas podem ter acesso a todas as publicações do Sol de Sabiá. Eu penso muito nisso também. Eu acho que são essas coisas que são as principais. Uhum. E quais foram os tipos de clientes que você já atendeu nessa sua jornada? Teve muitas famílias fazendo festas, né, de aniversário. Uhum. Tiveram os eventos, que são eventos organizados para a infância. Eu trabalhei pouco com empresas, foram só 2 vezes que eu trabalhei para empresas. Agora, na época do mês de outubro, já estou fechado com empresas, vai ser até uma experiência mais diferente para o Sol de Sabiá. E dentro da questão das Que festas, empresa que você vai fazer agora no. lojas de brinquedos, são 2 lojas de brinquedos. E eu estou em contato com as escolas também, que é o projeto que você nos mandou, né? Então, espero que dê certo com as escolas. Ah, já fiz um trabalho muito interessante com as escolas. Foi com 2 escolas de atendimento a pessoas com deficiência, crianças com deficiência, adolescentes, e a gente apresentou Naya e os Tesouros nelas. E foi uma experiência incrível, porque eram muitas crianças, né? Era o público muito grande. Acho que tinha umas 200 pessoas assistindo a contação de histórias. É bem diferente do aniversário, que são menos crianças. E foi muito interessante. E dentro disso das festas, eu tenho trabalhado em casamentos ou bodas. E aí são outro tipo de evento, né? Diferente ali do aniversário, mas que tem Mas até mais tranquilo, né? Às vezes tem até um ritmo menos elevado, intenso, né? Porque muitas vezes não é muito da gente, do nosso trabalho, mas tem algumas pessoas, famílias, na hora que estão criando, elaborando sua festa infantil, deixa ela num nível muito eufórico, né? Cheio de coisas, cheio de elementos, cheio de opção, parece que quer fazer ali, né, aquele bingo, né, de todas as coisas que se pode colocar numa festa infantil. Tem gente que capricha, né, Carol? Tem. A gente tem até tanto de novo voltar nesse ponto de educar as famílias, né? Falar, informar o quanto às vezes o menos é mais, quanto também criar as nossas estratégias para poder lidar com isso, né? Sim, completamente. E os casamentos, eles têm os casamentos e as bodas, né? Essas festas que são festas mais para o público adulto, tem uma poesia, assim, eu acho, na minha participação, sabe? Os pais ficam muito felizes quando eles chegam no evento e eles veem que as crianças foram pensadas, pensaram nas crianças e elas também se surpreendem. Eu lembro até quando eu era criança, assim, quando eu vou fazer esses eventos, eu vejo no rostinho delas que eu ia para uma festa de adulto, uma festa de casamento, pensando, o que eu vou fazer lá? Porque eu fico sentadinha comendo, e aí não posso correr, não posso fazer isso, não posso fazer nada. Então, tem isso também do não correr, muitas vezes, dependendo do espaço, mas aí eu vou para a contação de histórias, a gente faz brincadeiras musicais, a gente faz uns jogos teatrais, sentados. Tem uma coisa bem poética nesse momento. As crianças ficam muito felizes de verem que elas estão sendo contempladas, e os pais ficam felizes de saber que as crianças foram contempladas também. Teve um cliente que você já me contou uma vez que foi as editoras, né, de livros, que eu achei um cliente bem surpreendente. Esse cliente é bem legal. Foi durante a pandemia, principalmente. Hoje eu ainda tenho contato com algumas editoras, quando vai lançando livros novos, e para fazer eventos para elas. Aconteceu esse ano uma vez, de uma editora que foi participar da Bienal do Livro, e aí eu fui fazer uma contação de histórias de um livro da editora. Eu acho isso muito bacana, porque as editoras me dão uma liberdade, né? Elas pedem para eu fazer a contação de histórias a partir do livro e me enviam um livro. Elas me dão uma liberdade de trabalhar em cima daquilo. Então, eu posso trazer músicas, tanto da cultura popular, quanto às vezes eu crio músicas para aquela história, que acabam depois sendo usadas pelas crianças, pelas mães, quando vão ler. Eu tive retornos, por exemplo, de uma história linda, maravilhosa, que chama Tic Tic, o Elástico Invisível do Coração, que eu amo contar essa história. E aí, quando eu fui fazer a contação de histórias, eu criei uma música para finalizar o livro sobre a história. Eu tive retorno de pessoas que falam que depois que assistiram a contação de histórias, sempre leem e no final cantam a música. Ai, então, que legal. Eu gosto muito dessa liberdade. Eu posso usar personagens, eu posso usar objetos que vão lembrar esses personagens, eu posso contar da minha forma a partir da minha leitura.
E tem funcionado bastante para as editoras também, porque as crianças e os pais, né, acessam a história de uma forma diferente, e depois têm a oportunidade de ler o livro e contarem da sua forma também. Eu gosto muito de trabalhar com as editoras. Que legal, Carol. Então, são muitos tipos de clientes, né? São Dos mais inusitados possíveis até os mais comuns. Muito bom saber que você está aproveitando essa jornada. Então, a próxima pergunta que eu tenho, que eu fiquei pensando por aqui, é o seguinte: você foi uma aluna que começou a estudar a brincadeira no início, então você sabia, claro, de algumas coisas, todo mundo tem algum conhecimento, ou sobre infância, ou sobre alguma brincadeira, ou às vezes alguma habilidade. Desculpa. E você estudou e aprendeu novas coisas, se formou. E até hoje você continua estudando. Por quê? O que você vê de aprendizado, de ganhos, depois de tanto tempo trabalhando com isso, ainda estudar? Eu acho que desde a dança, assim, né? Eu sou professora de dança desde os 15 anos, tá? Fazendo 8 anos que eu dou aula de dança. E em todo esse tempo, a professora que eu sou hoje não é a professora que eu fui aos 15 anos. Não quer dizer que eu sou uma professora melhor, talvez são dois tipos diferentes de aula que eu dou. Então, a partir dessa experiência, eu passei a entender desde essa época que aprender sobre o trabalho que a gente faz é também aprender sobre a gente e mudar isso, entender o público, entender que momento que a gente está, quais são os nossos interesses, os nossos objetivos. Dentro do Profissão Brincante, a oportunidade, eu acho incrível isso, assim, sempre que tem, eu falo, meu Deus, isso é maravilhoso. Que não é um curso que eu comprei, tive acesso ao curso, fiz e acabou. É um curso que ele vai se atualizando e, para além de atualizando, vai criando novas janelas de possibilidades que eu tenho aproveitado e tem sido maravilhoso. Então, esse acompanhamento que você tem com a gente, essa atenção que você também tem de se reinventar, é inspiradora e a mim traz esse desejo também de me reinventar, de continuar estudando para poder transformar o meu trabalho. Eu acho que o amadurecimento, ele vem com a experiência. Mas se essa experiência é sempre a mesma coisa, sem a gente buscar abrir para ver o que está acontecendo, quais são as coisas que estão surgindo, o que os outros brincantes estão propondo, o que o público está também interessado, o que a gente está interessado naquele momento. Às vezes nós estamos num momento com um foco muito grande para histórias infantis, então eu vou embarcar mais nas histórias infantis. Atualmente eu estou com um desejo muito legal sobre transformação de materiais, então estou propondo oficinas de transformação de materiais. E é isso, eu acho que a gente continua estudando para ir se reinventando, atualizando e propondo sempre uma coisa que seja o nosso melhor e através do nosso desejo. Legal, Carol. E aí, uma coisa que eu gosto muito de perguntar também, que é um marco, né? Inclusive, é um marco que eu trouxe à frente da profissão brincante, de forma muito desafiadora, mas que para mim é muito importante, é a questão financeira, né? De quanto a gente ganha com essa profissão. Eu gosto sempre de reforçar que quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de tudo isso que a gente conversou aqui, tão bonito, que foi tão bonito com você hoje, né? Que é a poesia, que é encantar as crianças, que é fazer um simples evento que era aquele momento em que a criança não teria nada para ela, se tornar um evento em que ela vai ter algo para ela. Enfim, são tantos benefícios para a criança, são tantas transformações que a gente causa, são tantas coisas lindas que nos dão, né? Que a gente aprende com essa profissão, que a gente ganha, mas é uma profissão. Né? E por ser uma profissão, e para que a gente possa focar nela, para que a gente possa reinvestir nela, melhorar, a gente precisa da questão financeira, né? Então, eu acho muito importante a gente se valorizar nas finanças e a gente falar sobre isso, né? Então, por mais difícil que seja falar sobre dinheiro, por mais que algumas pessoas tenham preconceito, eu gosto muito de conversar sobre isso. Então, queria te perguntar, quanto é que você vem ganhando? Eu sei que 2 anos é muita coisa, mas pelo menos os últimos meses, agora, assim, que você conseguir resgatar com essa profissão, em média. Em média, R$ 2.000 é o que eu tenho recebido mensalmente.
E aí, atualmente, eu tenho pensado muito também sobre isso, assim, como manter uma constância, porque é um trabalho de autônomo, né? Uma coisa que a gente tem sempre que estar fomentando. E eu percebo bastante que nos meses que eu me dedico mais às divulgações, que eu me dedico mais às publicações, a entrar em contato com as pessoas, aí eu consigo ultrapassar essa média de R$ 2.000. E os meses em que eu acho que a coisa vai flutuar sozinha e não me dedico tanto nessa parte, às vezes vai até a menos do que os R$ 2.000. Então, acho interessante entender também que é uma coisa que eu venho entendendo agora, é que o trabalho de profissão brincante, né, ele inclui também esse lugar de todo autônomo, de estar ali fomentando o público, divulgando o trabalho, construindo contatos, e é um trabalho constante, esse trabalho da construção de contatos, do fomento. Principalmente agora que eu vim recentemente para Belo Horizonte, né, meu primeiro ano, porque a partir dos próximos anos tem muitos retornos. Esse ano eu tive muitos retornos dos clientes de Montes Claros do ano passado, mas eu já estava aqui. Então é isso, eu tenho tido uma boa média, que é essa média de R$ 2.000, que para mim está sendo um retorno muito bom, um uso, um gasto que está sendo um retorno melhor assim do que eu tenho gastado, tanto de tempo quanto de esforços, está sendo muito interessante o retorno que vem, mas esse entendimento de que eu preciso continuar constante nas divulgações, nos contatos, nas propostas, na criação de propostas. O Profissão Brincante tem me ajudado muito com isso. No projeto de julho foi incrível, os retornos foram muito bons, que vocês fizeram um projeto de férias, e agora no projeto Mês das Crianças também, que foi nos dando chaves em que eu pude aplicar e já estou recebendo retornos diante disso. Que legal. Fico muito feliz de saber que as coisas que a gente está propondo estão funcionando. Muito. São testes que a gente vai fazendo e vai validando e vai melhorando. Então, sei que o curso fica melhor, não é porque antes a gente negligenciava, mas porque com o tempo vocês vão dando retorno também do que está funcionando para vocês, né? Então, hoje eu posso dizer que quando eu comecei a profissão brincante, os meus ensinamentos eram a partir da minha experiência. Mas agora eu já posso dizer que os ensinamentos da profissão brincante são a partir da minha experiência de mais 80 alunos, né, que estão validando constantemente aquilo que eu ensino, coloco em prática, não deu certo, a gente reformula, né? Aquilo que dá certo, a gente intensifica. Mas me conta agora, por exemplo, de julho, agosto, setembro, outubro, você se lembra mais ou menos quanto é que você ganhou em cada um desses meses? Ou vai ganhar agora em outubro também, né? Trazer mais julho e agosto foram meses em que eu recebi mais de R$ 2.000. Eu não lembro ao certo o número, mas eu lembro que julho foi 2.000 e pouco, 2.200, alguma coisa assim, e agosto foi melhor. Agosto foi uns 2.600, 2.700. Em setembro foi esse mês que eu falei assim, tá tão bom, né? Então deixa a coisa fluir sozinha. Não fluiu muito sozinha, não. Fluiu, mas eu sabia que aí foi quando eu percebi, e é interessante também esse lugar da experiência, né? De você perceber também sobre o seu trabalho. Foi quando eu percebi que eu tinha que me manter ativa naquele lugar da divulgação, da procura, sim. Porque aí setembro foi o mês mais baixo. Eu fiz R$ 900. Então, deu uma boa queda em relação aos outros meses, mas eu tenho certeza que tem a ver com essa tranquilidade. Mas agora, para outubro, eu já tenho fechados os contratos de R$ 1.600 e ainda tenho em contato com outras pessoas. Então, eu tenho percebido que esse retorno vem muito também do quanto eu estou me empenhando. E é de entender que quando a gente trabalha, todo lugar que a gente atuar vai ser como vendedor, né? Mesmo que eu trabalhe como freelancer para outra pessoa, eu vou estar me vendendo. Mas é claro que quando a gente é um autônomo, a gente tem necessariamente que preocupar com como que a gente vai preencher a nossa cartela de clientes, a nossa agenda de clientes. Então, é muito importante ficar atento para tudo isso. E eu acho que é legal dizer também que não é uma coisa super desafiadora e impossível. Ou você acha que é? Você acha que é a coisa assim que te traz muito incômodo traçar ações de divulgação?
Não me traz muito incômodo. Na verdade, uma estratégia interessante que eu tenho traçado é colocar um horário de trabalho dentro da minha semana direcionado para isso. Antes eu não fazia, antes eu deixava para, lembrei, vou lá e faço. Agora eu tenho traçado na minha rotina o dia que é para o Sol de Sabiá, criação de conteúdo, divulgação e contato com as pessoas. Isso tem ajudado bastante no meu entendimento de que isso faz parte do meu trabalho e que tem que também fazer parte da minha rotina. Legal. E aí isso facilita. Muito. E aí agora tem sido bem mais fácil, porque é uma pressão a menos, assim. Acho que tinha muito a ver com a procrastinação. Eu sei que eu tenho que divulgar, mas eu divulgo depois. Ah, não, seria tão legal se eu fizesse contato com essa pessoa que me procurou aquela vez. Acho que pode ser legal um projeto para aquilo. Depois eu falo. Tá mais fácil. E aí eu passei a anotar as ideias também. E chega nesse dia e o horário que eu programei, eu produzo. Já estava planejado de produzir, então é muito mais fácil, já tem esse horário reservado e tem sido muito interessante a constância. Eu acho que para o autônomo, tenho conversado com outras pessoas que trabalham como autônomas também, em outras áreas ou na mesma área que eu, a constância é muito importante. Então, a gente está sempre ali continuando a divulgar o nosso trabalho, a entrar em contato com as pessoas e a fazer as ações, né? Isso é um princípio, assim, a constância. Até porque o não autônomo também é feito especialmente, sobretudo, de constância, né? Porque se você tivesse um emprego, você não ia estar de segunda a sexta fazendo o que você tem que fazer no escritório, por exemplo, né? Exatamente. Coisa. Então, é a constância que se faz no emprego. Não tem porquê, na hora que a gente vai trabalhar por nossa conta, para construir o nosso sonho, para poder ganhar muito mais do que a gente ganha, porque, por exemplo, você poderia ter um serviço de carteira assinada ganhando um salário mínimo. E aí você todos os meses ganhar um salário mínimo. Agora, com a profissão de brincante, você pode ganhar mais de 2. Então, o que significa mais de 2? Eu posso ganhar 2.400, posso intensificar, ir para um próximo nível, ganhar 3, por que não 4? Porque é o que eu quero perguntar para você agora. Próximos níveis. O que é que você enxerga como um próximo nível, não só financeiro, mas qual é o caminho que você quer traçar agora para a Sol de Sabiá? Quais sonhos você tem? Eu tenho tido uns sonhos grandes, o que é muito interessante, que eu nunca fui de ter sonhos muito futuros, muito grandes, assim. Vou começar com sonhos mais breves, os sonhos mais para o futuro próximo. Eu tenho interesse de manter uma constância mesmo que eu estou começando nesse processo, criar alguns conteúdos que foram muito interessantes durante a pandemia, mas eu abandonei, então fazer com que esses conteúdos continuem circulando agora na minha página e manter esse espaço da página, é um desejo meu agora, como um espaço do brincar dentro do Instagram. Que tem ali contações de história, pelo menos uma vez por mês eu coloco uma contação de história. Não precisa ser autoral, né? Porque eu não sei se eu vou ter tanta criatividade para criar tantas histórias, mas eu escolho um livro que eu gosto muito, que eu acho que é importante para a infância, faço uma contação de histórias, tenho trabalhado muito com histórias reais nas aulas com as crianças de dança, e tem sido muito interessante as respostas delas, então é um projeto que eu tenho tido de fazer contação de histórias reais, a partir do livro História de Ninar para Garotas Rebeldes. E então são os sonhos mais próximos. E manter uma frequência maior de público. Assim, eu quero observar, na verdade, que eu acho que é uma questão também que é durante os anos, como é que estão esses retornos. Mas eu quero ter um público que está ali comigo, saber com quem que eu estou falando melhor quando eu entrar no Instagram para falar, quando eu estiver nos stories. Isso é muito legal, quando a gente sabe quem está ali nos acompanhando, o que no nosso trabalho que chamou a atenção daquela pessoa. Já tem algumas pessoas que eu sei que estão ali, que me dão retornos, que às vezes até me cobram, falam, Carol, tem tanto tempo que não posso uma contação de histórias, eu adoro, posso, as crianças amam. Então, eu quero ter esse público também, criar, né, esse público que é uma comunidade, aproximar e criar projetos. Tenho esse outro desejo de criar projetos em colaboração com outros brincantes. Eu tenho tido ideias sobre isso que eu acho que pode ser bastante interessante. Agora, sonhos para o futuro distante,
que não precisa ser tão distante assim, mas eu tenho tido interesse de criar um espaço que seria uma casa de brincar, mas também um espaço artístico, que vai unir aí esses dois mundos meus, que é o mundo da arte e o mundo da brincadeira. Então, tenho tido muito esse desejo de ter uma casa de brincar, onde eu também ofereça, não só eu como professora, mas outros professores do trabalho que eu admiro demais, que estão aí ao meu redor, focados na infância, que a gente possa estar ali construindo experiências autorais, artísticas para o público infantil. Que legal! Será que isso é um sonho de todo brincante? Porque eu também tive esse sonho e ainda tenho. Olha, a parte da colaboração. Será que é porque a gente é tão cigano, né? Fica indo de festa para outra, assim, andando para lá e para cá? Será que é esse o sonho? Eu acho que é importante, sabe? Ter esse espaço também da brincadeira. Sim. Porque existe já espaços da brincadeira, que é muito legal, muitos têm se tornado escolas muito interessantes, mas eu acho que o espaço do brincar, ele tem que ser uma coisa mais forte, eu acho. Assim, muita gente, quando comenta, quando eu falo, não, porque tem a casa de brincar. Casa de brincar? O que é uma casa de brincar? Eu acho super importante, porque o mais importante no desenvolvimento da criança é o brincar. E aí a gente fica pensando muito nessa relação da criança com outras crianças dentro da escola, mas é muito interessante, tem esse contato sim, mas a escola tem outros objetivos ali, principalmente quando as crianças vão ficando mais velhas, né? Que vai passando ali da fase do infantil, que tem esse foco forte no brincar, depois vão criando outros focos. E eu acho que essa relação através do brincar, que cria ludicidade, afetividade, onde a gente aprende muito sobre as relações sociais, onde a gente começa a se entender também dentro da brincadeira, tem que ser um exercício frequente, tem que ser um exercício que está ali sempre com a criança, né? Então, acho que é uma coisa importante. Se for o sonho de todos os brincantes, que a gente consiga levar para frente, porque é muito legal. Eu acho que é tão mais fácil ser brincante do que ter um espaço. Tem a vantagem, a gente tem que pensar sobre isso, né? Que é bem vantajoso ser um brincante que vai dali para lá, porque a vantagem de você não ter que gerenciar um espaço é bem atrativa também, né, Carol? Então, eu ainda não sei. Até hoje eu não me aventurei, então não posso dizer. Eu Mas tinha eu um tento plano, achar né? que é mais. Antes da profissão brincante, eu tinha um plano de ter uma escola de dança, não escola, uma escola de artes, assim. Escola de dança, especificamente, que era o meu foco. E aí esse sonho foi se transformando. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Eu já queria gerenciar um espaço. Então, acho que agora esse espaço ele deixou de ser um espaço da escola de dança para abarcar a pluralidade que eu tenho abarcado ultimamente também. Multipotencial. Ela é professora de dança, ela é brincante, contadora de histórias, mas está tudo conectado. Eu sempre gosto de brincar sobre isso, né? Porque eu acho que é muito natural. O ser humano é multipotencial, essa ideia de que a gente é uma única profissão, uma única atuação, é muito aquela ideia do filme do Charlie Chaplin, onde ele fica ali colocando ali aquela pecinha, assim, é muito essa ideia industrial de que a gente faz uma única coisa, assim, sempre essa coisa para o resto da vida, sempre numa mesma empresa. Eu acho que a gente está num momento em que a gente está revendo esse conceito, né, de que é ter sucesso profissional. Acho que a gente está colocando muito em questão da gente ter prazer no nosso trabalho, não que isso vai romantizar o nosso trabalho, é trabalho, mas a gente ter ali algum propósito, ter algum prazer, ter alguma identificação forte com esse trabalho, e também a gente se entender multipotencial, a gente entender que a gente tem várias habilidades. Então, tem alunos lá que vão ser mães que gostam, aprenderam com a maternidade, que querem se aproximar das crianças, estão fazendo uma transição de carreira. Tem alunos que, além de ser brincantes, são também dentistas e querem conciliar. Então, seja para você, né, que é de uma profissão totalmente diferente e quer vir para a profissão de brincante para fazer uma transição de carreira, ou seja, você que quer fazer uma conciliação, isso é possível pela flexibilidade de horários, assim. Então, eu acho que
eu não julgo você, Carol, porque eu também me sinto muito assim, uma pessoa multipotencial, me identifico com muitas áreas, e ao mesmo tempo que parece ser multi, elas não são tão multi assim, porque a brincadeira ela acaba que conversa com muitas áreas, né, do que a gente pode fazer como atuação. E brincadeiras à parte sobre essa questão do espaço, eu espero que você sim alcance longos voos. Eu estou muito feliz por você, fico feliz a cada dia de saber que você está sendo impactada muito mais pela questão financeira e muito mais do que isso também pela questão de identificação com esse trabalho, né, de propósito de vida. Vi que você se conectou muito mais com esse assunto da criança, né, virou realmente algo que você se identifica com isso. Então, quero te agradecer muito, muito mesmo, e te dizer que a gente está aqui sempre para que você continue caminhando, porque eu acho que é muito legal pensar nisso, assim, que você poderia ter feito o curso, já é difícil fazer, porque eu sei que tem pessoas que não estão dispostas, querem, se interessam, mas na hora de ver mesmo, de se aprofundar no tema, não estão dispostas, acabam preferindo muitas vezes ficar numa vida comum, nem mesmo estão ganhando bem, ou às vezes estão nem ganhando, porque não tem nenhum trabalho, mas preferem ficar ali naquela zona de conforto. Então, você já rompeu sua zona de conforto, escolhendo uma profissão nova, estudando, e rompeu uma outra zona de conforto, que é de não ter ficado estagnada e estar continuando buscando outras possibilidades dentro dessa profissão, outros tipos de clientes, outros aprendizados para que você possa crescer, né? Não está se sentindo confortável nunca, né? Nunca se coloca nesse lugar de conforto. Eu acho isso muito inspirador. Então, te agradeço muito, Carol. E aí, para a gente encerrar, eu queria te perguntar o que é que você agora, tá? Que eu já te fiz essa pergunta, eu acredito, antes, porque é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, mas agora, quase 2 anos depois de você ter começado a estudar, o que você, olhando para trás, diria para a Carol quando ela começou a estudar, ou desejar estudar, a ser brincante? Você já me fez essa pergunta mesmo, mas eu não lembro o que eu respondi. Então, ótimo, vai ser uma nova resposta mesmo. Eu acho que atualmente eu tenho pensado muito sobre como os rumos, né, da minha vida mudaram depois que eu resolvi entrar para o mundo da profissão de brincante, né? E quando eu comecei, eu queria só alguma coisa para conciliar. Eu falei, não, é a minha cara, eu já trabalho com isso, eu vou conciliar. Acho que o que eu pensei agora em dizer é que não vai ser só mais uma coisa, assim. Não foi só mais uma coisa na minha vida, foi uma mudança de perspectiva. Hoje eu foco muito nisso, eu foco o meu futuro, eu tenho sonhos, e que trabalhar como brincante é um posicionamento político também, é uma resistência, porque é uma luta pelas crianças, que muitas vezes não são vistas, percebidas e respeitadas, e que esse trabalho que foi galgado, né, com resistência também, e com um trabalho que naquele momento, no início, não dava retornos, porque era só a construção de materiais para o Instagram e colocando mesmo uma cara a tapa, que essa coragem minha do início vale muito a pena, valeu muito a pena. Então, é um grande obrigada, eu acho, porque eu comecei ali na coragem e sem saber o que isso ia me trazer de retorno, e me trouxe muitos retornos, não só financeiros, como de perspectiva de vida, objetivos, sonhos. Então, acho que um grande obrigada é o que eu tenho para dizer para a pessoa que viu o vídeo e deu Saiba Mais, e depois entrou para o curso. Que legal, Carol. Adorei. E eu que agradeço. Então, tenha um ótimo dia, que você seja muito. Receba tudo isso de volta, e receba também de todo mundo que escutar e que, de alguma forma, através da sua história, se inspire também a se tornar um brincante. Muito obrigada, Iris.